Acabou o mês do julho, já pode matar o Cocielo. O primeiro quadrinho que eu li nesse mês foi Estrada Sem Lei, quadrinho da QS Comics, que toda vez que lança qualquer coisa, eu já fico maluco, né? Esse aqui, especificamente, é difícil porque ele é muito caro mesmo. É papo de R$ 1 por página. Mas o próximo, que tá em pré-venda agora da QS, pegada de dobro do preço. É o jeito deles, né? Publicar petardos absolutos que ninguém tá falando, que não tem hype. Simplesmente é uma curadoria realmente muito bem feita, mas cobrar um preço bem caro por isso, né? Este aqui é nota 5, assim, fácil, fácil, fácil. Eu achei essa arte espetacular, super crocante, sabe? Super gostosa. Até de folhear aqui eu já fico com vontade de reler, sabe? É realmente muito bom. Esse aqui eu li bem devagar, porque eu tava com uma certa dificuldade de entender, sabe, a história, mas depois eu peguei e parei um momento, assim, pra ler com bastante calma, parando um pouquinho em cada quadro, em cada diálogo e tal. Eu tava com a mente muito agitada. E aí eu fui entendendo melhor. Tanto que eu passei o dia todo lendo. Demorei muito mais do que o normal, mas eu acho que isso me fez aproveitar mais, sabe? Esse quadrinho, ele tem todos os clichês do faroeste. Tem traição, tem vingança, esse tipo de coisa. Mas mesmo assim ele consegue brincar com isso, subverter um pouco as expectativas. Não é nada super mirabolante, mas tem pô, o assalto ao banco, traição em cima de traição, um querendo passar a perna no outro e tal. Eu acho isso massa. Pra mim não foi uma história super previsível, assim, nem nada. Apesar de terem esses clichês, sabe? Eu aproveitei bastante, tanto a arte quanto o roteiro. Acho que o único ponto negativo, assim, que ficou pra mim desse quadrinho é que os personagens têm pouca variação estética, sabe? Então eles se parecem muito entre si, e eu tinha dificuldade de saber quem que estava ali em cena naquele momento, né? Quem era aquela pessoa que estava falando, de quem que eles estavam falando quando falava algum nome. Então eu tive que ir com calma, assim, para não me perder. Às vezes eu voltava até para ver. Talvez é uma limitação minha mesmo, né? Eu tenho essa coisa quando tem personagens demais, sabe? Pode ter sido isso. Mas eu amei muito, recomendo demais. Uma pena que o meu veio meio estrupiadinho, assim, veio empenado por conta dos Correios. Eu amei essa leitura. Depois eu li Historier, da Taverna do Rei, né? Que é uma editora que eu tinha um pouco de preconceito, mas eu tenho gostado cada vez mais. Gosto muito do catálogo, gosto muito das edições. Acho esse mangazinho aqui super bonitinho, arredondadinho, sabe? Gostoso de ler, assim, incrível. Esse mangá, excepcional, velho. Amei. Eu fiquei com muita vontade por conta dessa leitura aqui, e isso se espalhou pelas outras leituras aqui que vocês vão ver ao longo desse vídeo, né, desse mês. Me deu essa vontade de ler ficção histórica, sabe? Ou mangás um pouco mais diferentinhos, não necessariamente histórico, mas eu fiquei com isso na cabeça. Pô, será que não tem um mangá que se passa ali na época dos Homens das Cavernas? Um mangá da Revolução Francesa? Um mangá científico? Algum conceito assim diferente, sabe? Eu acho que a gente aproveita pouco essa coisa de que se diz que no Japão tem mangá pra tudo, sabe? E a gente acaba trazendo muitos mangás iguais, parecidos entre si. Esse aqui é super legal. A história dele não é tão importante assim, a trajetória do personagem em si, mas você vai ter aqui a aparição de alguns personagens históricos, né? Tipo Aristóteles, Alexandre o Grande. Na verdade, eu acho que Alexandre o Grande especificamente ainda não aparece nesse aqui, mas a história segue esse personagem que vai se tornar o assessor de Alexandre o Grande, né? Então ele tem todas umas sacadinhas assim muito únicas. A experiência de leitura de Historier é muito boa, sabe? Ele vai inventando coisas e ele tá meio que na vida assim, sem rumo, ele vai encontrando pessoas, ajudando algumas pessoas, subvertendo ali as expectativas dos personagens que ele vai encontrando, sabe? Como se fosse assim um rapaz muito espertinho fazendo espertezinhas por aí, sabe? Só que se passando nesse período histórico aí, antes de Cristo e tal, que é muito bem representado. Pô, tem uma cena com os soldados todos assim, e ele vai andando no meio, eles têm que entrar numa cidadela. O jeito que ele faz pra interferir ali naquela situação, pô, é muito legal, é muito divertido. Eu gostei muito também da invenção que ele faz lá pra não precisar remar no barco, né? Com uma serpente de bronze. São, assim, detalhezinhos, besteirinhas que acrescentam muito pra mim na experiência de leitura, sabe? Por isso que eu fiquei com esse desejo de
procurar mais mangás desse tipo, né? Depois eu li esse aqui, Uou! Nelly, dos irmãos Hernandes, né? Na verdade é do Jaime Hernandes, que se passa no universo de Palomar, né? Love and Rockets e tal, que eu nunca li. Não conheço, não sei nada. Eu até tenho Sopa de Lágrimas aqui, mas eu não li, tô devendo demais, demais, demais. É um quadrinho que eu acho que eu vou amar. E esse daqui eu até curti, sabe? Fala sobre essas duas lutadoras, né, de luta livre feminina, aquela maluquice que tem nos Estados Unidos que a galera lá gosta de WWE, essas coisas que eu não sei por que as pessoas gostam, que tem aquele quadrinho também do Box Brown, né, André o Gigante, que é um quadrinho incrível, mas aí quando você vai pesquisar vídeos sobre o André o Gigante de fato, é uma parada super cringe, bizarra, realmente eu não entendo assim, qual que é o apreço que essas lutas livres têm. É um quadrinho que você não precisa ter lido nada para poder aproveitar, mas ainda assim eu acho que se você tiver lido antes, você vai aproveitar muito mais. Porque ele tem um gosto de spin-off mesmo, sabe? Você sente que você tá lendo algo que pertence a um outro universo que você não tá familiarizado ainda, sabe? Eu não me arrependi de ter comprado. Eu comprei lá no sebo Desculpe a Poeira, em São Paulo, que é um sebo sensacional. Eu amo muito aquele sebo. Mas eu nunca tinha comprado nada lá. Aí dessa vez eu comprei esse quadrinho. Eu não recomendo ele, mas eu gostei de ter lido, sabe? Agora, se você já leu alguma coisa do universo dos Irmãos Hernandes, então leia esse aqui que eu acho que vai acrescentar, de certa forma, alguma coisa, né? Não é tão caro, deve ser mais divertido, né? As cenas de luta, assim, são legais, são bem desenhadas, tem conceitos legais, tem diálogos legais, sabe? Mas é isso, é uma leitura que, pra mim, no meu estado atual de referências, foi um pouco mediana, né? Aí eu dei sequência ao mangá aqui da Comic Zone, Smile, volume 2, né? E, infelizmente, na minha opinião, assim, caiu muito o nível. Eu tinha ficado muito animado com o primeiro volume, sabe? Mas esse segundo aqui, eu acho que tiveram várias frustrações, assim, pra mim. A começar pelo fato de que quase não tem jumpscare, que é uma das coisas mais legais do primeiro mangá, assim. Jumpscare em filmes é uma técnica terrível, né? Acho que Afonso Solano que fala que você vê um filme de terror e vê um jumpscare, é como se você fosse pra um show de comédia e o comediante descesse do palco e fizesse cosquinha em você, sabe? Ele não fez você sentir nada, nenhuma emoção de fato. Ele só te deu um nó biológico ali, sabe? Mas com quadrinhos eu acho totalmente diferente, velho. O jumpscare é muito bom, é muito legal. Essa coisa que Junjito faz, que PSTD Radio do Pipoque Nankin também faz, né? É uma coisa que eu adoro. Aqui, nesse segundo volume, tem bem menos. Mas assim, a arte continua muito legal, ele continua muito fácil de ler. Aquele tipo de mangá que você devora, sabe? Que as páginas voam, é um page turner, né? Pô, isso continua. Ele expandiu demais o mundo do primeiro volume, sabe? Eu achei que exagerou. São muitos novos personagens apresentados. Aquela coisa meio intimista de um protagonista só, que você vai acompanhando ali aquela investigação dele, ele vai descobrindo as coisas aos poucos. Meio que não tem mais aqui. É muito personagem novo. Eu me confundia toda hora, a mesma coisa, né? Eu tenho essa coisa com muitos personagens. Pra mim, você tem que ter calma mesmo pra fazer essa apresentação. Os personagens, às vezes, são chamados pelo nome, às vezes pelo sobrenome, às vezes um apelido. Quando eles estão infiltrados lá na seita, eles têm outro nome, que é o nome infiltrado. Esse nome também tem nome e sobrenome, entendeu? Então eu realmente me perdia, tinha que voltar. Às vezes eu aceitava que eu me perdi um pouco ali também. E tem uma frustração muito grande também, que pra mim são essas capas, velho. As capas são muito lindas. Essa ideia de você brincar com as figuras religiosas do mundo real, trazendo, misturando com a seita que se passa no gibi, né? É muito legal. Mas é uma ideia que não existe, que só existe na capa. Parece um clickbait. Eu me senti meio caindo num golpe mesmo. Você entra lá e você não vê nada sobre as religiões reais, né? Eu já falei isso outra vez, mas eu acho que eu vou continuar falando enquanto eu puder ler esse quadrinho, entendeu? Porque isso realmente é uma coisa que criou uma expectativa muito grande em mim pra depois não virar nada, sabe? Então, assim, eu acho que eu tive uma frustração talvez um pouco maior do que o normal com esse mangá por conta da comparação com o primeiro volume, sabe? Mas a história, assim, segue intrigante, sabe? Segue... É isso, como ele é muito fácil de ler e prazeroso de ler, eu vou continuar lendo, entendeu? Mas, em questão de roteiro, pra mim, caiu
Bastante mesmo. Mas é isso, não é que é um mangá ruim, né? Não ficou ruim, ele só perdeu, né? Eu continuo recomendando, eu continuo curioso, termina num gancho legal, assim, pro terceiro volume, sabe? Eu ainda tô curtindo e eu ainda recomendo. Aí eu terminei a minha primeira leitura aqui no meu mini Kindle XT Ink X4. Tô com essa capinha de planetas aqui dele, que geralmente eu tiro, né? Eu acho mais confortável ler sem a capinha, andando assim, do que com a capinha, mas eu coloco só pra proteger. Eu terminei de ler Mistborn, volume 1, que na verdade eu estava relendo, né? Pra poder ler o 2 e o 3, porque tinha muito tempo que eu tinha lido Mistborn, né? Mas é assim, espetacular, velho. Mistborn é realmente... Ele tem alguma coisa que parece droga. É muito viciante, sabe? Você enxerga muitos momentos do livro que ele não é tão bom assim, sabe? Você percebe que ele não é tão bom assim, mas você continua gostando absurdamente, entendeu? É um pouco fast food, sabe? Mas não deixa de ser prazeroso. A personagem principal é um pouco chatinha e tem uma questão muito grande, assim, de que o Brandon Sanderson, ele quer muito que você entenda que ela tem trust issues, sabe? Ela tem esses problemas de confiança, ela tem dificuldade de confiar nas pessoas e você sabe que isso vai gerar em situações em que ela vai aprender a confiar nesses novos amigos dela. Isso é um pouco muito usado, assim, sabe? Exagerado. Mas como a leitura é muito fluida, as páginas realmente passam, não dá nem pra acreditar, velho, que esse mangá, não dá nem pra acreditar que esse livro tem 1000 páginas. Eu realmente acho inacreditável, porque flui de uma maneira nunca antes vista. Pra mim, Brandon Sanderson é realmente um autor pra você ler num momento que você tá com ressaca literária, num momento que você tá com dificuldade de ler algo mais denso, sabe? Eu acho que ele limpa o paladar bem, assim, você se sente preparado novamente, sabe? Você sente um sentimento de autoeficácia muito grande quando você lê Brandon Sanderson, porque você para e vê, pô, olha quanto que eu li hoje, e aí no outro dia você tá animado de novo, dessa vez eu não posso deixar a peteca cair, né? Eu tenho que ler logo O Poço da Ascensão, os outros 2 livros da série. Enfim, Brandon Sanderson, ele é o operário da literatura, sabe? Ele realmente vive na escrita pelo esforço e pela construção e pelo escrever todo dia, pela técnica. Ele é um pouco menos emoção, sabe? E você sente isso enquanto você lê, que a escrita dele é assim. O primeiro livro que ele publicou foi o 7º livro que ele escreveu, sabe? Aí o segundo livro que ele publicou foi o 11º. Ele é aquele tipo de cara que senta pra escrever, produz as páginas e depois vai editando, sabe? É diferente de um Patrick Rothfuss da vida, do autor de Nome no Vento, que é uma pessoa que você vê que o cara ele é mais pela inspiração, sabe? O livro ele é menos organizado e ele é mais na emoção ali do cara escrevendo. Tanto que Patrick Rothfuss nunca tinha lançado nenhum livro, aí o primeiro livro que ele escreve revolucionou a literatura de fantasia no mundo, né? E o segundo livro que ele escreve é melhor ainda, e aí ele nunca conseguiu escrever o terceiro. Isso jamais aconteceria com Brandon Sanderson. Brandon Sanderson não vai deixar nenhuma série sem terminar, porque ele senta e escreve. Ele se planeja, ele prepara, ele sabe o que ele vai fazer, sabe? Isso gera tipos de livros diferentes. E é muito interessante pensar sobre isso enquanto você está lendo. Às vezes pode parecer um pouco técnico demais, né? Brandon Sanderson, ele tem essa coisa do sistema de magia quase que científico. Ele define as regras do mundo ali bem cravadas e ele não sai dessas regras em momentos durante o livro. Você realmente sente que você está estudando a física daquele mundo, sabe? É um sistema de magia, mas é um sistema de magia que é muito concreto, palpável. É um sistema de magia que é estudado dentro do livro, no universo do livro as pessoas estudam ele e esse conhecimento é transmitido ao leitor a partir desses personagens que são mais outsiders, né? Esses personagens mais orelha, para ambientar o leitor na história, né? E aí você vai aprendendo junto com eles. E é muito interessante. Apesar de eu ter falado assim, né? Parece que você tá estudando, mas é porque parece que você tá estudando uma coisa, pô, muito divertida, fantástica, assim, incrível. Sei lá, eu me sinto muito bem lendo. Eu acho que ele faz realmente um world building impecável, sabe? Mas é isso, é impecável tecnicamente. Eu não sei, eu quero continuar lendo Brandon Sanderson porque dizem que ele evolui bastante assim ao longo dos livros e esse é o único que eu li, né? E aí eu li 2 vezes. Uma coisa desse livro muito legal também é a criação de uma religião.
que é uma coisa que eu só tinha visto algo tão bem feito em criação de religião naquele filme do Monty Python, A Vida de Brian, que tem um momento ali que uma religião surge, né? E surge de um jeito incrível, mas ali é comédia, né? É rapidinho e tal. Aqui realmente parece que você tá lendo, sei lá, velho, os bastidores de Jesus Cristo, sabe? Porque Jesus Cristo a gente já recebe a religião pronta quando a gente nasce, mas como foi que aquilo ali foi criado e foi espalhado pelo mundo? Como foi que as pessoas passaram a acreditar na divindade daquilo, né? Tem essa discussão de maneira muito forte nesse livro. Eu diria que o tema principal do livro é esse. Como surge uma religião, sabe? E ele arquitetou isso de uma maneira muito legal. Então, esse livro eu recomendo muito. Brandon Sanderson é muito foda. E aí eu li Juquinha, mais um quadrinho aí da Taverna do Rei. Esse quadrinho é do Max Andrade. Ele é muito do Max Andrade, no sentido de que é a primeira coisa que eu leio dele, mas fica claro que só ele poderia ter escrito isso, sabe? É uma viagem meio que na mente dele. É como se a gente entrasse mesmo na mente do Max Andrade, só que personificado aqui em Juquinha, né? Que é esse personagem muito doido, que é meio punk, assim, e ele é tipo aquele meme do Jorge que quer ser punk, mas a mãe não deixa. É muito isso do Juquinha, sabe? Ele mistura muitos conceitos diferentes de arte, de narrativa. Tem horas que parece que cada quadro é uma história diferente. Daqui a pouco você se vê acompanhando alguma coisa por alguns quadros a mais. Aí aparecem pessoas tipo Supla, Astacheran e Croastruntra, sabe? Aqueles alienígenas. Aparece Clóvis de Barros Filho, aparece o próprio autor, sabe? Pô, isso aí é loucura. Eu gostei muito dessa mistureba que ele fez. Eu não sei, me deu uma vibe assim, sabe aquele termo dissolução do ego? Que pessoas que tiveram experiências psicodélicas muito intensas, né, descrevem com esse termo, assim, dissolução do ego. E eu não sei, parecia que eu estava lendo uma dissolução do ego desenhada por uma pessoa, entendeu? E mistura muito essa linguagem de internet com umas referências muito doidas e uma cultura jovem, assim, sabe? Eu achei muito interessante. É muito rápido de ler, passa rapidinho. Eu gostei muito de Juquinha. E aí eu li mais um da Taverna do Rei, Antes que o Universo nos Destrua, de Gabriel Dantas. Nossa, o sol agora já entrou aqui pra trás da câmera, né? Eu achei esse gibi aqui muito bonitinho, né? Eu tava com preconceito com Gabriel Dantas, porque das coisas que eu vi daquele quadrinho Sol Filé, né, da Comic Zone, eu não gostei muito, então eu tava com um pouco de pé atrás com ele, mas ainda bem que eu venci esse preconceito, porque eu gostei bastante desse gibi aqui. É uma história muito bobinha, assim, não acontece muita coisa, né? Uma criança que a mãe dele acha que ele é gay, aí fica maltratando ele, batendo nele, espancando. Aí, enfim, acontece um monte de coisa triste com ele tem que mudar, passar as férias junto com os filhos do namorado da mãe, sabe? E aí ele vai desenvolvendo uma relaçãozinha, assim, com esses filhos, e depois eles têm que se afastar e tudo mais. E é um gibi meio assim que não acontece nada, sabe? Sabe aquele tipo de história que não acontece nada? Mas é muito bonitinho de acompanhar, sabe? Enfim, eu gostei. Eu recomendo, é bem tranquilo de ler, é bem rápido e tal. Eu achei bem legal. Gostei de ter lido. Tô tentando fugir aqui do sol. Depois eu li esse aqui, O Incidente de Darwin, que por algum motivo, é como eu falei, eu coloquei o historiê da Taverna do Rei numa caixinha de mangás com conceitinhos diferentes, sabe? E aí eu fui atrás disso e terminei me deparando com esse aqui, que eu já vi várias vezes na livraria, mas eu achava que ia ser uma merda. Tipo, eu olhava assim, eu ficava, véi, isso aqui eles publicaram só de meme, sabe? Que negócio esquisito. Esse homem macaco aqui na capa, sabe? Eu tinha certeza que a história ia ser parecida com aquele desenho, Meu Amigo da Escola é um Macaco, sabe? Eu achava que ia ser uma coisa assim, mas não é. É muito interessante esse quadrinho aqui, realmente me surpreendeu muito. Eu fiquei triste porque é ruim de encontrar os outros volumes, a Panini não publicou tudo e eu acho que nem no Japão terminou ainda. É isso, eu quero continuar, mas eu acho que vai ser um pouco difícil de eu continuar, né? Tem esse macaquinho aqui, né, que é o Charlie, que na verdade é um humanzé, que é a mistura de humano com chimpanzé, né? E aí tem toda uma trama investigativa, assim, de sociedades secretas, de entidades secretas, sabe? De agências. Tem os ativistas
pelos direitos veganos, e aí esses ativistas dos direitos veganos, eles cometem atos terroristas, sabe? E vai tendo toda uma trama por trás disso, e o Charlie, né, ele é envolvido nessa trama. Aí, assim, tem algumas discussões sobre sofrimento animal, tem algumas discussões meio filosóficas, assim, de sentido da vida, sabe? O jeito que o Charlie fala, o jeito que ele se comunica. Ele, de fato, vai pra escola, né? Mas não é parecido com desenho nem nada. Tem essa parte, que ele vai pra escola e ele tem que interagir lá com os colegas. Mas, mesmo assim, isso gera diálogos muito interessantes, velho. Diálogos, assim, que você não costuma ver em mangá, entendeu? E era exatamente isso que eu tava buscando. Por isso que eu tô falando assim, que por mais que não tenha nada a ver com Storie, tem, na minha cabeça tem. É uma caixinha de mangás que tem conceitinhos, sabe? E esse aqui se encaixou pra mim, na minha vibe do mês. Aí essa organização secreta, né, ela tenta cooptar Charlie pro movimento, né? Esse movimento aí dos direitos dos veganos. E ele é um personagem super misterioso, assim, meio intrigante, sabe? Ele tem uma amiga na escola, é a única amiga dele, e aí ele vai perguntando coisas a ela, entendendo melhor o mundo dos humanos com ela, né? Os pais dele, que são pais adotivos, né? Tipo, o Charlie, ele nasceu de um experimento, e aí deu um ruim lá nesse experimento e tal. E os pais, que são pessoas normais, né? Adotaram ele e ficam tentando fazer com que ele leve uma vida normal, assim, sabe? De criança normal, de adolescente normal, mas não tem a menor condição, pô, porque ele é um macaco. Então você tá na sua escola, na sala de aula, e chega um macaco de farda e senta pra ter aula com você. Não tem como ele ter uma vida normal se ele é um macaco, né? Acontece muita coisa nesse primeiro volume, mas não deixa de ser uma introdução, sabe? Continua sendo uma introdução do mundo, apesar de ter esses diálogos reflexivos, né? Falar bastante sobre as coisas. Ainda assim, ficou muita coisa em aberto. A história também ficou muita coisa em aberto. E eu fiquei muito surpreso que tem ação nesse quadrinho, que é uma coisa que eu não estava esperando. Eu não vou dar spoiler aqui, mas enfim, saiba que tem porradaria, sacou? Tem porradaria nesse quadrinho aqui. E eu achei isso também interessante. Contrasta muito com a vibe mais contemplativa, assim, de alguns outros capítulos, sabe? Então foi uma leitura muito interessante. É isso, eu vou ter que ir atrás dos outros volumes, pelo menos os que tem aqui. E procurar scan, né, sei lá. Eu acho que isso aqui não tem como eu não continuar, né? E aí eu fui na Retrocon, né? Fiz bastante coisa lá, foi muito divertido. Entrei nesse mundo aí de jogos mais antigos, né? Prestar atenção neles, assistir alguns vídeos, jogar alguns jogos, assim, mas ainda tenho muita coisa pra jogar. Só que era uma coisa que eu tava afastado, assim, desde a época que eu jogava os jogos antigos, né? Quando eles ainda não eram antigos. E aí eu comprei um R36S, que é um minigamezinho, um emulador, né, que é muito bom, velho, muito bom. Ele emula tudo até, assim, PSP, sabe? O PSP, ele já não emula tão bem, já não é bom, já não recomendo jogar PSP nele, mas, assim, PS1 fica bom, aí Nintendinho, Super Nintendo, tudo isso fica muito incrível aqui, né? Game Boy, pô, baixei muita coisa de Game Boy aqui. É um pouco chato, né, você ter que trocar o cartão de memória, botar outro cartão de memória com o sistema atualizado e tudo mais. O meu veio um clone, né? Eu achei estranho, porque eu comprei lá na Retrocon. Eu paguei mais caro, né, por estar presencial, assim, e tal, e aí eu não esperava que havia um clone. Mas veio um clone e, enfim, já tá tudo resolvido, foi um dos bons clones. Pô, eu tenho aproveitado bastante, velho. É muito bonitinho, é muito confortável, sabe? Vou até abrir aqui um joguinho que eu tô jogando agora, pra vocês darem uma olhada. Aqui eu joguei 7 jogos. Eu joguei os 5 Metal Slugs, os primeiros 5 Metal Slugs, né? Acho que tá dando um reflexo muito grande, né? Mas tô jogando Advance Wars agora. Eu joguei os 5 Metal Slugs, joguei Super Mario Bros. E joguei Cadillacs e Dinossauros. Cadillacs e Dinossauros eu nunca tinha jogado. Foi a primeira vez, assim, e eu adorei, velho. Só tinha ouvido falar, assim, achei muito legal. Cada jogo desse aí demorou 1 horinha pra eu zerar. Né? Metal Slug eu já zerei milhões de vezes. Acho que todos os consoles que eu tive na vida eu fui colocando Metal Slug e rejogando. Eu acho sensacional, velho, sensacional. É muito triste que ele meio que tem aquela vibe fliperama de ser muito injusto, não tem como você não morrer, né? Você vai morrer muitas e muitas vezes, acontece muita coisa muito injusta. Aqui o Advance Wars. Essa tela aqui é muito bonitinha, velho. Me surpreendeu muito, a qualidade da imagem é perfeita. Mas enfim, Metal Slug é comedor de ficha, né? Se você joga ele numa máquina de fliperama mesmo, que você tem que pagar,
cara, você vai gastar muito dinheiro pra poder zerar. E era exatamente essa a intenção, né? Então ele é meio que injusto de propósito. Mas mesmo assim, eu amo Metal Slug. Eu gosto da historinha do Metal Slug, eu gosto dos inimigos. Pra mim, porra, uma das cenas mais icônicas do videogame é quando você tá lá lutando contra militares, daqui a pouco você tá lutando contra extraterrestres, e daqui a pouco os militares estão te ajudando a lutar contra os extraterrestres, e aí tem, pô, isso como é que pode, velho? Um plot twist desse, assim, num joguinho tão bobo, sabe? Pô, eu acho espetacular, velho. Super Mario eu já tinha zerado, pra ser sincero também, eu acho que nem devia contar, porque eu fiquei usando save state sem parar nesse jogo, ficava usando, tipo assim, passava um pouquinho save state, passava um pouquinho save state. E também fiquei fazendo muito aqueles warp, que te leva pra mundos da frente e tal, enfim, eu quero jogar de novo, jogar vários jogos do Mario em sequência, né? Pelo menos os 2D, aproveitando mesmo cada fase, né? Ao invés de ficar só usando macete pra ir pra frente. Mas, enfim, foi isso que eu joguei esse mês e foi muito divertido, tô me divertindo muito com o minigame. Aí eu li One Piece, volume 4, ainda estou travado, velho, já era pra eu estar no volume 6 nesse vídeo aqui, mas eu só li até o 4. E, enfim, tô bem atrasado, mas eu tô amando, não tem como, todo mês eu vou ter que vir aqui, vou ter que falar. Eu sei que a galera pula essa parte do vídeo, porque eu só me repito, né, mas eu amo muito o One Piece, velho. Aqui realmente tem esse momento que a gente fecha o bando, né, do Luffy. Chega ali no final do primeiro arco, né, agora eu não me lembro no capítulo 100, se é aqui nesse volume ou no 5, que eu já tô na metade, né, mas, pô, é espetacular. Eu não vou me estender tanto aqui, porque eu falei muito de One Piece no podcast do Gibi Fire, acho que ele não lançou ainda, enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas ele vai lançar em breve. Foi quase 2 horas lá falando de One Piece e eu fiquei só declarando meu amor, o quanto eu tô apaixonado. São tantas sacadinhas, sabe? São tantas coisinhas. Tem uma ilha que eles vão lá que parece que tem uns cactos gigantes assim na ilha. Aí quando você chega perto você vê que os espinhos dos cactos na verdade eram outra coisa, sabe? Pô, tem uma história aqui que se passa dentro de uma baleia, que é uma baleia que parece aquele filme Ainda Estou Aqui, sabe? Do cachorro esperando o dono, mas é uma baleia lá, aí eles, pô, vão pra dentro da baleia, sai da baleia, aí Luffy tem toda uma parada ali que ele faz com a baleia. Pô, eu não sei, velho, é muita coisa, é muito detalhe, é muita coisa no cenário, é muita coisa que vai e volta, é muita coisa que ele deixa pra ser resolvida depois, e quando eu paro pra pensar que esse resolver depois aconteceu 3, 4 anos depois, pra quem tava lendo na época, sabe? Eu acho, assim, não sei, One Piece é feito de maneira muito meticulosa, sabe? Nossa, eu tô me divertindo muito. Todo mundo fala, né, que depois fica muito bagunçado, muito poluído, muito cheio de coisa, né? Mas, enfim, eu acho que eu vou continuar aproveitando, porque não é possível, velho. One Piece é muito bom. E aí eu fiz a melhor leitura do mês disparada, que foi esse mangá aqui, Orbe. Eu comprei ele na mesma parada. Quero um mangazinho diferente, ficção histórica, coisas nesse sentido, diálogos mais trabalhados, personagens mais trabalhados. Quero ler mangá desse tipo, sabe? E aí eu encontrei esse aqui na OLX por um preço legal, comprei, chegou super rápido e foi sensacional, velho. Esse mangá aqui, Orbe, sobre os movimentos da Terra, né? Ele se passa no século XV, se eu não me engano, ali na época de Galileu Galilei, de Giordano Bruno, essa galera que estava tentando trazer à tona o heliocentrismo, né? Essa ideia de que o Sol estaria no centro e o planeta estaria girando ao redor do Sol, né? E não ao contrário. Aí, que é algo que era muito perseguido pela igreja, né, na época, que comandava tudo. Então, ele meio que vai contar essa história de fato. A história da descoberta do heliocentrismo, da preservação do heliocentrismo, de como isso veio, de como houve essa luta, né, em relação aos dogmas da igreja. Mas que veja que não era uma luta contra a religião, não era um bando de ateus querendo destruir a igreja, né? Era realmente uma luta por conceito, por interpretação, por aquilo que trazia mais controle à Igreja Católica na época, né? Você começa o mangá acompanhando esse aluno, que é um aluno de teologia, e ele é um aluno muito bom, mas ele começa a entrar em contato, né, com essas histórias
essas ideias perigosas sobre heliocentrismo, né? Esses cálculos, essas coisas. Então você vai acompanhando o desenvolvimento dele, que é um aluno que ele quer ir fazer faculdade de teologia, mas ele se vê se interessando por essas ideias. E, enfim, aí você vai acompanhando não só ele, mas, de fato, gerações, né? Gerações de pessoas que foram lutando contra o status quo, utilizando-se dessa ideia, né? Eu não sei, eu fiquei com a sensação, assim, de que esses mangás shonen que a gente tanto lê, que a gente gosta e tal, eles são meio que os mangás mainstream do Japão, e eles são como se fosse o sertanejo universitário do Japão, assim, sabe? É simplesmente aquilo que faz mais sucesso e é o que tá sempre lá e é o que a gente recebe aqui, e você pode se divertir muito com o sertanejo universitário, entendeu? Assim como você pode se divertir muito com os mangás shonen. Mas a qualidade artística mesmo, o ouro artístico mesmo do Japão, talvez não esteja lá, entendeu? Então eu tenho descoberto coisas que pra mim tem expandido muito a minha mente assim em relação a leituras de mangá, sabe? O que eu mais achei interessante nesse mangá é que, assim, além da história mesmo, o enredo, a narrativa, isso é tudo muito legal. Os personagens são bem construídos, os diálogos, é tudo muito bom. Mas uma das coisas que eu mais gostei é que ele de fato explica, ele de fato ensina sobre os movimentos da Terra. E isso é muito legal pra mim, porque é o tipo de coisa que eu gosto de aprender. E é interessante você aprender dessa maneira, assim, né? E para depois você ir se aprofundar mais, estudar mais sobre. E não sei, é o tipo de coisa assim que a gente não para tanto para pensar, né? A gente aceita determinadas ideias desde que a gente nasceu, é assim. Né? E nos parece até ridículo você acreditar, uma sociedade inteira acreditando que o Sol gira em torno da Terra, né? Tão óbvio é isso pra gente. Mas não é algo que a gente saberia explicar, né? Isso me lembrou uma história de uma vez que eu fiquei me fingindo de terraplanista para um amigo meu, né? E aí eu de fato convenci ele de que eu era terraplanista. E era uma época que eu passava muito tempo na internet vendo vídeo de gente conspiratória, vendo os argumentos, eu sempre achei muito fascinante isso. Então, eu tinha todos os argumentos e os contra-argumentos dos terraplanistas na ponta da língua. Então eu fui discutindo ali com ele e ele simplesmente se revoltou comigo, né, achando que eu era terraplanista, óbvio que ele se revoltou, mas assim, ele não sabia explicar por que a Terra não é plana. Ele não sabia me dizer, ele não sabia me convencer, ele não sabia rebater nenhum dos meus argumentos terraplanistas, entendeu? E aí eu achava isso muito interessante. O quanto a gente ridiculariza, o quanto a gente fala mal, o quanto a gente zoa o terraplanista, mas a gente não sabe explicar por que a Terra é redonda. Entendeu? Não sabe provar, não sabe trazer as evidências de por que essa pessoa terraplanista tá muito doida, né? E, enfim, eu acho que esse mangá traz um pouco isso à tona, sabe? Que é uma discussão que é muito interessante pra mim. Porque nessa época aí, se você colocasse formato da Terra no YouTube, velho, você ia ver muito mais argumentos, muito mais bem construídos dos terraplanistas do que de fato os globaloides, né? Do que de fato a ciência verdadeira, que era pouco divulgada nesse sentido. Você tinha vídeo de terraplanista fazendo documentários imensos sobre o formato da Terra, comprovando, né, falsamente o terraplanismo, e muito vídeo de gente ridicularizando o terraplanismo. Depois isso mudou, isso deu uma melhorada braba, mas assim, a divulgação científica estava muito fraca. E era uma coisa que, assim, era muito restrita a universidades, faltava muita comunicação sobre isso, comunicação sobre metodologia. Tinha muita gente divulgando ciência, mas, assim, divulgando muito resultado, né? Eu acho até hoje, assim, que a gente tinha que falar mais sobre metodologia, tinha que falar mais sobre grau de evidência das coisas. Nem todas as coisas têm o mesmo grau de evidência, as coisas na ciência não têm o mesmo grau de verdade, entendeu? A gente se aproxima da verdade em níveis diferentes, em diferentes teorias. Uma coisa é você saber o formato da Terra, isso a gente sabe com uma certeza, assim, absurda, astronômica. Mas tem outras coisas que a gente não sabe com tanta certeza assim. E às vezes é falado como se fosse, sabe? É nessa lacuna de divulgação, é nessa lacuna de convencimento que entra às vezes o negacionista, o conspiracionista e conecta tudo e entrega uma coisa para você muito mais mastigada e muito mais interessante, e se importa mais com o seu entendimento
do que, às vezes, um divulgador científico que não é 100% honesto com você, entende? Não sei, esse mangá me fez pensar muito sobre isso e pra mim é incrível que um mangá faça isso, sabe? Além de falar muito da história da igreja, assim, né? Por que que a igreja queria manter o status quo daquele jeito? Por que que aquela ideia era perigosa, né? O que é que fez essa guerra de narrativa acontecer nessa época? E como que eles solucionaram isso, né? Realmente você avança vários anos na história enquanto lê. Tem bastante plot twist, tem bastante coisa acontecendo. Não sei, às vezes falando assim parece que é uma coisa muito técnica, mas não é, velho, não é. Não é palestrinha, não é nada disso. É realmente uma excelente construção de história com essa pitada, assim, de história da ciência com divulgação científica, sabe? É muito interessante. As edições físicas também são muito legais. Elas têm, tipo, uns textos aqui que não é para ler, né? Mas é como se fosse a Wikipédia japonesa traduzida sobre astros, sobre o planeta Terra, sobre igreja, enfim, sobre um monte de coisa. E tem esse último volume aqui que ele é diferentinho dos outros, né? Enfim, e o textinho fala sobre seres humanos. Muito legal mesmo. Eu amei essa leitura, adorei, adorei, adorei. Queria que todo mundo lesse. É super tranquilo de achar na OLX. É uma pena, assim, que a Panini não dá uma atenção. E é isso, leia Orbe, que é muito legal. E uma coisa também que é interessante é a postura do Inquisidor, sabe? Tem esse personagem no mangá que é o Inquisidor. E ele me lembrou muito o Inquisidor de Baltimore, que ele tem essa postura um pouco mais cínica, sabe? Você sente que ele sabe um pouco ali o que ele tá fazendo, sabe? Mas ele sente um certo prazer em fazer, em torturar, em fazer o que ele faz. Ele consegue se justificar, né, como um ato sagrado, mas você entende que ele tá gostando daquilo, sabe? E ele tem um cinismo, assim, que eu achei muito interessante. É muito parecido com o Inquisidor de Baltimore. Baltimore sendo o quadrinho do Mike Mignola, né? Que a Mitos publicou o volume 1 e que eu falei em um vídeo mais recente também. Ele tá sempre calmo, sorridente, tranquilo, ele não corre, né? Como os grandes vilões aí da cultura pop, ele não corre, né? Ele aparece, vai andando, ele tem certeza de que ele vai conseguir, sabe? Enfim, é um personagem interessante. E aí eu li Dia da Cabeça Voadora, de Shintaro Fraco. Rapaz, esse aqui eu categorizo ele como um Shintaro fraquíssimo. É assim, totalmente esquecível. Eu li em 10 minutos. A edição é da editora Tábula, né? Que eles conseguiram ter erros num quadrinho mudo. Não tem nenhum diálogo e mesmo assim eles conseguiram errar. Errou aqui atrás, errou o nome do cara aqui no expediente. O texto de introdução parece que, eu não sei, velho. Se fosse no ChatGPT teria sido escrito melhor, entendeu? Mas não foi. Então é um negócio assim, é assustador, assim, como a editora Tábula consegue errar. É surreal. E a curadoria, então, meu Deus do céu, parece que pegou o que tinha de pior de Shintaro Kago e trouxe. É muito estranho isso. Eu achei, assim, tem alguns conceitinhos interessantes durante o mangá, mas, assim, eu também falo isso o tempo todo, né? Conceitinhos. Tem conceitinhos e tal. Não sei, eu acredito que você tem que desenvolver as coisas, né? Não adianta só você ficar tendo umas ideias. Eu li o mangá achando que era uma história só. É tudo muito parecido, sabe? Tudo se repete várias vezes. Eu achava que era uma história só. Aí depois eu fui falar com o Luiz do Antiplano, aí ele me contou que ele é muito fã, né, de Shintaro Kago, e ele me contou que eram contos separados, e são contos que não têm relação um com o outro. Pra você ter ideia do quão, assim, inócuo foi essa leitura, sabe? Eu realmente, assim, essa leitura só sobreviverá na minha cabeça, no imaginário do meu ser, porque eu tô gravando esse vídeo aqui, entendeu? Porque é papo de você ler realmente e tirar da mente imediatamente. E também não sei que fixação é essa que ele tem por pessoas esburacadas. É isso, Shintaro Kago, ele repete conceitos, ele repete histórias, ele faz coisas muito parecidas entre si, mesmo quando não tá repetindo. E ele tem esse rolê de esburacar as pessoas. Sei lá, às vezes eu acho que ele acha que isso é suficiente, entendeu? Assim, nossa, uma pessoa toda esburacada é muito estranho, né? Sei lá, interessante, né? Então eu vou fazer uma história aqui em que as pessoas são esburacadas.
Pronto, tem uma história. Não, cara, pensa um pouco mais, pô, desenvolve um pouco mais sua ideia. Eu tô um pouco arrependido de ter comprado tanto Shintaro Kago. Eu comprei, cara, tem muito Shintaro Kago aqui, pô, porque ele vem pra CCXP e eu fiquei na pilha, né? Eu devia ter feito isso com o Zidru, sei lá, com o Todd McFarlane, né, que vem também. Não sei, velho. Eu quero até diminuir a nota dos outros Shintaro Kago que eu li. Eu tô me decepcionando mesmo. Mas, enfim, tomara que melhore, né? Vou tentar não ficar enviesado com essas minhas frustrações nas próximas leituras. Mas, por enquanto, difícil, viu? Aí eu li um quadrinho espetacular, velho, o Paolo Pinóquio. Porra, esse aqui é sensacional, velho. Eu fiquei tão apaixonado com esse quadrinho, porque a arte desse quadrinho é tudo a ver comigo. É o tipo de arte que eu gosto, entendeu? É a arte cremosinha. Eu gosto demais disso, me atrai muito. Pra mim, podia ser qualquer história aqui que eu ia gostar, mas não é qualquer história, sabe? E essa aqui é a parada. Eu tinha certeza que era um quadrinho nacional, mas aí depois eu descobri que Lucas Varela, né, que é o autor, é argentino. No dia que Matheus, do Todd Resenha, me mandou esse quadrinho, eu comprei na mesma hora. Porque só de, sei lá, velho, de sentir o cheiro desse tipo de arte aqui, eu já fico doido. A história é sobre Paolo, né, que é o Pinóquio, que ele toda hora ele vai pro inferno, ele morre, aí ele vai pro inferno, aí ele dá um jeito de fugir do inferno, aí enquanto ele tá vivo ele faz alguma merda, que aí ele é morto e é mandado pro inferno de novo, aí ele tem que sair do inferno de novo, e enfim, é uma comédia, né, e pô, é apaixonante, assim, eu amei Paolo. Eu cheguei a dar risada alta, sabe, em alguns momentos, o que é raríssimo de acontecer quando eu tô lendo um gibi, e você vai tendo essas várias historinhas, assim, né, em sequência. Tem historinha aqui, tem tirinha, tem todo tipo de narrativa aqui. A representação do inferno é muito boa, sabe? Ele realmente vai trazendo a parada do inferno de Dante, ele vai fazendo várias referências. Tem alguns personagens conhecidos, tipo o Caronte, aí ele dá uma interpretação dele ali pro Caronte, mas tem outros que não são tão conhecidos assim. Mas, enfim, eu adorei essa representação do inferno, sabe? Os demônios, a suruba demoníaca que acontece. Cara, os personagens que se repetem a história, sabe? Numa das fugas pro inferno, ele encontra um cara, engana o cara, e aí no outro, o cara já tá meio assim porque foi enganado, sabe? O cara não, né? O demônio. Tipo, é sensacional, velho. Curiosamente, esse quadrinho me lembrou muito o Boom, que foi lançado pela Mitos, do Eric Powell, né? Porque ele tem essa variação na arte, essas mini historinhas que são muito absurdas, o tipo de humor, assim, o senso de humor é meio parecido também. Não sei, me veio uma coisa meio Goon enquanto eu tava lendo esse quadrinho. Agora eu quero ler tudo desse autor, né? No final ainda vem uma atividadezinha, assim, de um labirinto, que você tem que ajudar o Paolo a desviar dos demônios e encontrar um tesouro lá. Tipo, pô, é muito top, velho. Eu queria que todos os gibis do mundo fossem assim. E aí eu li o Retrato de Pessoas Mortas, volume 1, né? O que me deixa muito feliz, porque eu amo Kainan Lacerda. Acho incrível, desde um anúncio desse daqui, que eu sou doido pra ler. É realmente, a arte dele, pra mim, é sem igual. Eu nunca vi uma pessoa desenhar conceitos tão extremos e tão absurdos, mas tão bem, e de maneira tão detalhada, e tudo tão nojento, sabe? Porra. E o primeiro, o Tudo Apodrece dele, é um dos meus quadrinhos preferidos, assim, de todos os tempos. Tem o melhor personagem de todos que eu já vi no quadrinho, que é o Bebe Mijos. E diferente do Tudo Apodrece, né? Esse aqui, ele toca em temas um pouco mais pesados, né? Ele tem discussões, ele tem reflexões sobre temas mais pesados e que são representados de maneira muito gráfica e muito violenta, sabe? Então, deixa mais difícil de recomendar esse, sabe? Ele se afastou um pouco mais do quadrinho podreira pela podreira, que nunca foi podreira pela podreira, mas o Tudo Apodrece, né, é um quadrinho mais podreira, mais humor, mais escrachado, né? Esse aqui, ele já vem com a arte da podreira detalhada, mas tocando em temas mais profundos, sabe? E isso pode ser uma combinação que pode desagradar, assim, muita gente. Mas, pra mim, é o que mais me agrada. É espetacular, isso é sensacional, é tudo a ver comigo, é tudo que eu quero. E, enfim, eu amei esse quadrinho aqui. Eu fiquei um pouco triste porque eu tava esperando, apesar de que os personagens do Tudo Apodrece, eles voltam aqui, né? A Humana, Amanda, né? O Jamal, que é o tubarão, Liz, que é a lagartixa, a mosca, que eu esqueci o nome.
Eles voltam, né? Eles trabalham lá naquele fast food, Valdemars. Eles são sensacionais, eu amo eles muito. Mas o Bebe Mijos, que é o meu preferido, ele não voltou, velho. Eu até tenho a impressão aqui, ó, que eu vi o Bebe Mijos aqui, ó. Na página 126, ó. Vê se não parece o Bebe Mijos aqui. Na sarjeta, todo fudido, destruído. Do jeitinho que a gente ama ele, né? Porra, eu acho que é ele aqui, viu? Eu acho que é uma apariçãozinha do Bebe Mijos. Mas é isso. Eu queria que tivesse um spin-off só das aventuras do Bebe Mijos, a vida dele, como foi, coisa. Nossa, ele vivendo a vida, entendeu? Ele fazendo qualquer coisa, velho. Eu compraria um quadrinho de 1000 páginas do Bebe Mijo fazendo nada. Vivendo por aí. Enfim, são muitos absurdos por página. Absurdos muito bem desenhados. E a história também ela é um pouco mais coesa. Ela não é solta que nem o outro. Ele tem uma história mesmo, tem um fio narrativo. Que é a Amanda tendo um despertar, assim. Descobrindo que ela não quer mais viver aquela vida, que eles ficam levando uma vida completamente maluca ali, os 4 naquele fast food. Tem uma explicação também de por que que eles conseguem viver daquele jeito, por que que eles conseguem ficar ali sem trabalhar e por que que eles gostam tanto daquele lugar. Mas a Amanda, ela quer voltar pra faculdade, ela não quer mais ser dessa galera. Ela tem uns momentos assim de, meu Deus, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? Como é que eu vim parar aqui nesse lugar nojento, trabalhando com esses amigos aqui bizarros, essa gente escrota, o que é que eu tô fazendo aqui? Tem uma hora que ela chega assim, aí ela abre o quartinho dos funcionários, né? Aí o tubarão tá lá, tipo, treinando a habilidade dele, de que ele sente o cheiro do corrimento vaginal da lagartixa, e aí ele sabe ler as emoções dela através desse corrimento. Entendeu? E aí ele tá lá em pleno ato, né, de treinar essa habilidade quando a Amanda abre a porta e fica assim, meu Deus, velho, quem são essas pessoas? Que nojeira, que coisa absurda. Quem são os meus amigos, entendeu? Só passa o dia todo fazendo merda, fumando, bebendo. Eu preciso sair daqui. E aí ela, de fato, volta pra faculdade. Lá ela conhece essa personagem, né, que é introduzida ali no meio do gibi, que é a Lena, a mega escrota. Esse é o subtítulo dela. E ela é realmente muito escrota. E aí a gente é introduzido a essa personagem, vamos entendendo um pouco mais sobre ela, o ponto de vista troca pra ela, né? E meio que esse quadrinho não tem final, sabe? Ele para por aí. A Amanda tem esse despertar, conhece a Lena na faculdade, elas vão ter algumas interações ali, você descobre por que que a Lena é tão escrota e por que que ela tem quais são os pensamentos que ela tem, a vida que ela leva, enfim, você vai acompanhando ela ali, é sensacional, é espetacular, personagem assim, absurda, ela me lembrou muito a Tempesta, né, lá do The Boys, mas é isso, assim, meio que termina abruptamente, realmente é um quadrinho que é o volume 1, é como se tivesse partido a história no meio, tipo o filme de Duna. Sabe o filme de Duna? É isso, não é só que é o volume 1, é a parte 1 de uma história mesmo. É até um pouco triste assim o quão abrupto é, mas como eu sou muito fã do Kainan Lacerda, eu realmente fico de boa. Ele que tome o tempo que ele quiser, entendeu? E entregue a parada mais absurda ainda, mais insana ainda. Tudo que ele quiser pensar e trazer, eu vou ficar feliz de ler. E Saudades Eternas, né, do Bebe Mijos. Aí eu li Hip Flask, que é um quadrinho, assim, horrível. Não serve pra nada, não tem razão de ser nenhuma, não faz o menor sentido. Eu comprei porque tava R$20 e tinha um Ladrão, né, que é um artista que fez Incal. E, enfim, eu comprei por besteira, assim, é uma bosta. Eu só não dei nota 0 mesmo, porque tem algumas cenas ali de animais gigantes, musculosos, antropomorfizados, lutando. Então, beleza. Mas assim, deve ser umas 5 páginas disso. O resto é tudo uma merda. Se for assim, eu não sei nada sobre esse gibi também. Se ele for um spin-off, uma coisa que eu devia ter lido depois de alguma coisa, eu não sei. Ele sai de lugar nenhum pra lugar nenhum, entendeu? Realmente foi muito frustrante. Eu nem tenho ele pra mostrar aqui, porque já passei pra frente, já vendi. Eu vendi junto com o Kaiju Max, porque não tava gostando de Kaiju Max também, então nem botei na lista aqui. E aí fiz um combo ali. Às vezes eu faço esses kit lixeira só e mando as tranqueiras pra frente, assim, entendeu? Muito ruim mesmo. Quebrou, assim. Eu tava num ritmo de leitura legal. Eu tava lendo muita coisa boa, dando nota 5 adoidado aí. Depois a gente vai ver nas estatísticas, mas
porra, isso aqui quebrou mesmo. Eu fiquei um tempão sem ler. Na verdade, eu até agora, que é o dia 7 de agosto, eu ainda não me recuperei do baque que foi Hip Flask. Parando aqui agora pra pensar, realmente, eu na época não sabia o quanto esse gibi tinha me prejudicado. Porque desde aquele dia lá até hoje, dia 7 de agosto, eu só li mais um gibi, que foi com o Quaivá, que eu li no avião. E amei, velho. Amei muito. É do Costela, né? Que é um dos meus autores nacionais preferidos também. Ele escreveu Fiodor, que eu amo de paixão esse quadrinho, Fiodor, que eu comprei da Bienal dos Quadrinhos de Curitiba. E, enfim, esse aqui é assim como os outros quadrinhos do Costela, né? Acho que o Fiodor é o único que é mais complexo, assim, um pouco maior, né? Os outros são todos muito rapidinhos, são só ele mostrando ali o que ele sabe fazer, fazendo muito bem. E, enfim, aqui não é diferente. Eu não tenho muito o que contar desse, pra também não dar spoiler, mas ele tem aquela coisa meio igual o Blefe Imortal, sabe? Que é um quadro por página, Panel Vision. E vai contar a história aqui de um cara que ele tem uma cabeça na nuca. E aí essa cabeça na nuca é o irmão dele, que ele meio que fagocitou ali durante a gestação. E enfim, eles têm que ficar vivendo essa vida aí de irmãos siameses da cabeça, até que um dos irmãos morre, entendeu? E aí o outro, tipo, isso gera algumas consequências ali, vai desenvolvendo, e fica uma coisa meio mística, meio espiritual, assim, que é o tipo de coisa que ele gosta, né? Meio onírico. E, enfim, gostei bastante de Conclavar, recomendo, apesar de ser tão curtinho que você fica sentindo falta, assim, de ler mais coisa, né? Eu queria um quadrinho do Costela, tipo agora eu falei do Kainan Lacerda, né? Tipo assim, quadrinhos que ele realmente se aprofunda ali. Igual Fiodor, né? Eu já sei que ele sabe fazer, né? Enfim, mas ele gosta muito de publicar essas finurinhas assim, né? E é bom também, é bom também. E aí eu assisti a Odisseia, amei, assisti no único IMAX aqui de Salvador, que só tá tendo uma sessão por dia, mas consegui comprar, assistir, amei, filmaço, dei 5 estrelas, comprei o livro da Odisseia. Acho que, porra, quem foi ver esse filme aí e não se divertiu, realmente já morreu por dentro, entendeu? Pessoa que sai disso aí fazendo análises de representação do livro e o que é que ele tirou, o que é que ele não tirou, porque ele adaptou uma história nos tempos de agora, não sei o quê. Também tô sendo um pouco chato aqui, porque eu gosto desse tipo de discussão também. Eu consumi a quantidade de conteúdo absurdo sobre a Odisseia. Eu adoro tudo. Eu adoro o vídeo de Rolandinho, totalmente apaixonado, falando de um jeito meio mainstreamzão assim, sobre os efeitos e endeusando Nolan. Eu adoro, entendeu? Eu gosto também de ver o vídeo do Estranha História, que aí é bem mais técnico, é bem falando sobre o texto mesmo, né? O documento histórico, a Odisseia, e todas as interpretações possíveis e todos os acontecimentos históricos que se passaram nessa época, da Ilíada, da Eneida, da Guerra de Troia e tudo mais. Gosto também de ficar vendo vídeo de gente aleatória aí, que eu realmente entrei no hiperfoco da Odisseia, absurdo aí, tá até hoje, né? Hoje mesmo eu tava almoçando aí, assistindo o vídeo da Ler Antes de Morrer, Isabela, falando da Odisseia. Ela não gostou da maior parte das coisas, mas ela conseguiu se divertir também, e aí eu também gosto, também entro nessa aí e me divirto, sabe? Enfim, eu acho que é um filmão. Por mim, se todo filme ruim fosse dessa magnitude, fosse tão bem feito, fosse tão bem filmado assim, entendeu? Porra, eu acho que, assim, o filme da Odisseia é o melhor que o mainstream tem pra oferecer, sabe? E como é que você não vai aproveitar isso? Pelo amor de Deus, aproveite isso. Está na hora, então, delas. As estatísticas. Eu vou pegar aqui pra gente ver. Este mês eu li pouquíssimo, né? Eu li 21 quadrinhos, o que, assim, não é tão pouco, mas eu meio que só li 21 porque teve 8 que foi o Orb, o mangá que eu li completo. Se não fosse o Orb, e eu tô até hoje, velho, já tem uma semana de agosto e eu ainda não li nada. Então vou correr aí porque quero ficar em dia com One Piece, quero ler várias das coisas que eu tenho aqui, vou seguindo, né? 4.000 páginas. Também, se não fosse Orb, não sei o que seria dessa estatística aqui. Total pago 1.000, isso aí não muda, né? Isso aí não muda. Você pode ler muito, pode ler pouco, pode ser o que for. O dinheiro é sempre gasto nesse hobby maldito. Mas pelo menos agora eu tô vendendo um monte de coisa. 11% de economia, bosta, pífio, devia ser 30, 40, mas esse mês realmente não foi. Paguei caro em algumas coisas, paguei acima do preço de capa, né? Então
mexe com essa estatística. O custo por página, 26 centavos, mas beleza, não muda nada. E a nota média, boa, né? 4.33, porque eu li muita coisa foda, velho. Eu saí dando 5 estrelas pra tudo, porque eu tava só amando, só me divertindo, só achando tudo massa. Tipo, pra mim, é incrível isso. Agora teve Hip Flask, né? Que desceu essa média aqui drasticamente. A distribuição das notas aí, você pode ver que o cincão comeu solto no centro, né? Muito bom, muito bom. Eu gosto muito de gostar das coisas, não tenho medo nenhum de dar nota 5. E o mapa ficou legal, hein? Fala aí. Teve França, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Japão, beleza. Sempre tem, né? Brasil nem sempre tem. Então, foi legal que eu ainda li 4 nacionais. Maneiro, maneiro. Gostei das minhas estatísticas do mês. E se você ficou até aqui, eu queria te convidar para vir aqui para a comunidade Roger Vizinhos no WhatsApp, que eu abri ontem. E tá sendo muito legal. São alguns canais assim, né, que são sem flood, sem spam, sem nada, só eu posto. Comunidade totalmente aberta, gratuita. E a ideia é fazer alguns servicinhos ali, que são coisas que eu sempre quis que alguém fizesse, eu sempre quis seguir alguma página, algum grupo assim, e não encontrava, né? Então, assim, o foco é realmente na transparência total. Eu quero postar ofertas assim de todos os tipos, de todos os sites, entre quadrinhos novos, quadrinhos usados, OLX, Shopee, estante virtual, postar coisas que eu acho. Eu já passo o dia todo garimpando, né, quadrinhos, então pra mim assim não vai fazer tanta diferença no meu dia e eu vou poder compartilhar, sabe? E aí, se por acaso o gibi barato estiver na Amazon, aí beleza, eu vou botar meu link da Amazon e eu ganho comissão por isso. Mas se o gibi barato estiver na Magazine Luiza, na ReHap, no site da editora, numa comic shop, eu vou botar esse, entendeu? São realmente coisas que eu compraria, que eu tô só compartilhando para quem quiser seguir, arquiva o grupo, olha de vez em quando. Eu criei aqui, ó, vou te mostrar. São 5 canais. Tem esse aqui do Diário de Leitor, que eu vou postar alguns vídeos falando sobre quadrinhos, fazer unboxings, postar conteúdo mesmo, conteúdo assim separado de qualquer canal, de qualquer página, é uma coisa centrada no WhatsApp mesmo. Então eu já postei hoje aqui um bastidorzinho aqui do vídeo, o grupinho de promoções de novos, que eu botei aqui algumas coisas legais já, uma coisa da Amazon, teve um link até da ReHap aqui, porque, enfim, se tá barato na ReHap, beleza, né? Grupinho de usados, então coisas que eu encontrei na OLX, ó, dá uma olhada aí no que já foi postado, tem muita coisa legal. Esse aqui eu não paro de olhar, ó, Homem Animal Ônibus por duzentinho. Porra, esse aqui toda hora eu venho aqui olhar. E aí, enfim, você segue aqui, vai recebendo de vez em quando. É realmente só uma curadoria, eu não ganho nada para compartilhar link de OLX, né? Aqui tem minhas vendas, que eu tô me desfazendo de um monte de coisa, então eu vou começar a postar aqui também. E uma listinha de pré-vendas e catarse. Só para você seguir, acompanhar, ver o que é que tá abrindo, o que é que tá fechando de campanha, qual foi a nova pré-venda, sei lá, uma vez por semana você vem aqui e dá uma olhada no que teve de novo, né, de catarse, quais são suas possibilidades, né. Enfim, uma comunidadezinha, entra aí se você quiser, e é isso. Acabou!